Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula. Falaremos aqui um pouco mais sobre a questão da globalização e dos seus fluxos, tá certo? Acho que é um assunto bem interessante para a gente continuar tratando aqui no decorrer das aulas, uma vez que a gente já falou lá no início do semestre sobre globalização e imperialismo, divisão internacional do trabalho, passamos um pouco sobre a América Latina, né? Falamos sobre alguns aspectos, quais são os interesses, quais são as colocações da América Latina dentro desse cenário internacional. E hoje a gente vai falar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre como que se dá todo esse processo de fluidez dessa internacionalização das relações propostas através de um projeto e do processo de globalização, tá certo? Bom, então assim, né, algumas coisas têm que ser colocadas aqui para que a gente possa entender o que de fato significa a globalização para a gente, né? A primeira coisa que eu acho que é até interessante a gente retomar uma fala, né, que eu acho que já até falei com vocês, é que a globalização é o primeiro momento em que o mundo de fato se torna global. Parece um pouco repetitivo, mas na realidade a gente está falando de uma transformação de escala das relações, de relações que antes elas eram estabelecidas numa visão, numa perspectiva local, e que agora vão estar integrando uma extensão territorial, diferentes territórios dentro dessa perspectiva internacional. E aí, uma outra coisa importante para a gente lembrar quando a gente fala de globalização é que globalização, segundo uma geógrafa bastante interessante para falar sobre o tema, Dorin Massey, ela não é uma força da natureza, né? Ela não é um negócio que simplesmente foi lá e aconteceu. Na realidade, a globalização ela é um produto da sociedade. E por ser um produto da sociedade, ela vai obedecer a um projeto político e econômico, uma vez que ela vai ser baseada nas relações de poder, tá certo? Então, se a gente for pensar na globalização enquanto uma produção social, nós temos que ela materializa o sistema capitalista. Uma vez que esse projeto político e econômico que guia essa internacionalização dos fluxos das relações é baseado nos valores do sistema capitalista, tá certo? Por conta disso, por conta dessa materialização, a globalização ela vai ser baseada na contradição e na desigualdade das relações que vão estar sendo estabelecidas no decorrer dos anos aí. E a partir disso, se a gente está falando de algo extremamente desigual, a gente também pode colocar que as relações de poder elas não vão ser igualitárias, elas vão ser assimétricas, as chamadas geometrias de poder. Por que eu preciso saber disso para falar de globalização? Porque isso reflete diretamente na maneira como nós imaginamos esse mundo global, na maneira como nós imaginamos a globalização. Porque a forma como nós pensamos sobre isso também não vai ser isenta dos valores que acabam sendo impostos para a gente durante todo esse projeto e processo de globalização. E aí a gente pode até voltar numa coisa que a gente falou lá nas primeiras aulas sobre aquela perspectiva eurocêntrica, eurocentrada, porque se a gente for parar para pensar do ponto onde as relações elas começam a alcançar uma magnitude internacional, uma magnitude global, nós estamos falando da perspectiva que é traçada através dos interesses europeus. Consequentemente, esses valores também vão chegar junto com toda a integração e vão fazer com que o nosso imaginário geográfico, com que a forma como nós encaramos tudo isso, também seja afetada por conta de todos esses valores que acabam chegando para nós, tá certo? E aí, né, eu já falei isso para vocês várias vezes, pensando que assim como as relações elas são constantemente construídas, assim como os espaços são constantemente modificados no decorrer do processo de globalização, a gente não pode encarar que o tempo histórico que promove essas transformações é de alguma maneira linear. Pelo contrário, ele também é cheio de contradições, ele também é cheio de assimetrias. Portanto, hoje, quando a gente olha para a divisão que nós temos, né, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a gente não deve encarar países subdesenvolvidos como uma etapa para se chegar ao desenvolvimento. Pelo contrário, eles estão sendo historicamente mantidos, eles estão sendo, através das relações, definidos dessa forma, enquanto uma manifestação
dos diferentes processos que constituem a globalização. Uma vez que a globalização ela não vai ser a mesma para todo mundo, né? Tem até uma frase do Milton Santos que diz: o mundo é o que se vê de onde se está. O que eu consigo ver aqui, enquanto uma pessoa que mora no Brasil está inserida dentro de um contexto latino-americano, tem um histórico muito presente também, pensando na nossa formação de desenvolvimento territorial, pautada na exploração e na desigualdade, a maneira como eu vejo todo esse processo é muito diferente da forma como outra pessoa que está, por exemplo, numa centralidade dentro desse processo de globalização está encarando a globalização. Assim como eu vejo esse processo de uma maneira muito diferente do que um refugiado, por exemplo, que também vai encarar toda essa situação de uma outra maneira. E aí, né, o que é importante a gente retomar, assim, né? Falei um pouco sobre o que é a globalização, que é uma produção social, que ela não é isenta de valores, mas a gente até consegue definir ela, né, segundo Milton Santos, enquanto o estágio supremo da internacionalização. O mundo inteiro se torna envolvido em todo tipo de troca técnica, comercial, financeira, cultural. Mas a partir dessa definição do Milton, é importante a gente lembrar que esses envolvimentos eles não vão ser todos estabelecidos da mesma maneira. Não é todo mundo que está usufruindo da globalização da mesma forma. Até porque, como eu falei para vocês, existem relações assimétricas dentro desse processo. Portanto, a gente vai ter contradições, a gente vai ter desigualdade. Então, por mais que a gente tenha um envolvimento dessa internacionalização, ela se dá, de fato, de maneira extremamente desigual a partir de quem nós somos e onde nós estamos dentro desse processo todo. E aí, né, acho que eu já até falei para vocês sobre isso lá na primeira aula, né, que reforçando na realidade, globalização não está isenta de todas as questões referentes ao desenvolvimento do sistema capitalista, né? As coisas elas estão ali gêmeas siamesas, né? A gente não pode dividir uma coisa da outra. O processo de globalização e de internacionalização ele também diz respeito a como o capitalismo se desenvolveu no decorrer dos séculos desse processo de internacionalização, tá certo? E aí a gente volta para algo que a gente já falou em outra aula, que é a divisão internacional do trabalho, né? Então, o que cada localidade vai estar assumindo enquanto competência para estar inserido dentro desse sistema internacional, né? Então, a gente parte lá do início de uma questão de metrópole, colônia, do capitalismo mercantil, depois passamos para o capitalismo industrial, intensas transformações produtivas no consumo, nas relações trabalhistas começam a aparecer, ao mesmo tempo em que a gente tem um aprofundamento da divisão internacional do trabalho, e nós encaminhamos a partir dos anos 70, principalmente do século XX, aí, né, o capitalismo financeiro, em que a gente começa a ter o surgimento do capital sem pátria, a gente começa a ter os grandes monopólios produtivos, e a gente também começa, a partir de todo um histórico construído na divisão internacional do trabalho, a flexibilizar e fragmentar as produções, né? Então, é uma maneira também de expandir, vamos dizer assim, os pontos de ação de todo esse processo de globalização. E aí, uma coisa que eu quero falar assim muito claramente com vocês é que é muito interessante nós observarmos que toda evolução técnica que está envolvida dentro de todo esse processo de integração, ela nunca vai partir de uma necessidade da população, da sociedade. Sempre que nós temos um avanço técnico, um avanço informacional, nós partimos da necessidade do mercado. Até porque nós estamos falando de uma globalização capitalista. Então, a gente sabe quem são os principais interessados e quais são os interesses que vão ser garantidos dentro desse processo, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar primeira, segunda e terceira revolução industrial. Primeira revolução industrial, no século XVIII, quais são as grandes transformações que nós temos? Máquina a vapor, o trem e o telégrafo. E olhem que interessante, quando a gente pensa em fluxos, nós temos transformações em três grandes aspectos: transporte, produção e comunicação.
Quando nós passamos para a segunda revolução industrial durante o século XIX, novamente nós temos transformações, tá certo? Nós temos motor a combustão, nós temos energia elétrica e nós temos o telefone. E aí a gente também tem que pensar que estamos aí cada vez mais num mundo que está necessitando de uma fluidez e de uma rapidez maior desses fluxos para que de fato haja uma eficiência produtiva e no consumo do que está sendo produzido. Já na terceira revolução industrial, no século XX, aí nos anos 70, nós chegamos às transformações de tecnologia e informação, de energia nuclear e também da própria internet. Então, não pensem que a internet surgiu para que a gente pudesse conversar com um amigo que está lá no Japão. Pelo contrário, a gente é afetado por isso, mas isso não surgiu de uma demanda social, surgiu de uma demanda de mercado, para tentar estreitar os polos decisórios também, né? E para tentar ampliar a fluidez desses fluxos internacionais, comerciais, financeiros, né? E aí é importante a gente falar que nessa terceira revolução industrial, como eu falei, mais ou menos aí na década de 70, nós podemos defini-la enquanto a etapa do meio técnico científico informacional, tá certo? Que é um termo que o professor Milton Santos usa para que a gente possa entender quais eram as características desse período da globalização, né? Então, acho que talvez o principal, né, de todas essas transformações que eu falei para vocês, é uma quebra com o modelo de produção fordista, né? Essa quebra de modelo de produção fordista dá a possibilidade do que eu falei antes, de fragmentação, de flexibilização produtiva e da inserção de novas relações trabalhistas, novas relações de exploração do território. Como eu falei para vocês, não está seguindo uma demanda social, está seguindo uma demanda de mercado. E essa flexibilização produtiva, somada àquelas transformações que eu falei antes, elas são bastante eficientes para garantir o maior lucro dentro do mercado internacional, né? Então, isso também é importante para a gente ressaltar que, apesar das transformações que ocorrem no decorrer dos anos, a gente ainda tem a permanência de alguns pilares que eu falei para vocês lá atrás, né? Pilares como o caso da desigualdade, da contradição, que são inerentes ao sistema capitalista e continuam perdurando durante todo esse processo de globalização, tá certo? Aqui nesse contexto, a gente também tem uma logística just in time, né? Então, assim, eu preciso produzir muito rápido, as coisas têm que vir muito rápido na minha mão. Então, a gente tem até uma necessidade de estar presente dentro dessa informatização que o mundo começa a apresentar para nós, né? Então, no primeiro momento, apresentado dentro das demandas do mercado, mas, consequentemente, afetando as nossas relações. E assim, né, a gente não pode ser ingênuo, que se a gente está falando de uma transformação que também está alinhada ao mercado, a gente não pode achar que a gente, de alguma forma, tem autonomia dentro desse processo todo, porque, querendo ou não, estando inserido dentro dessa lógica de informação, então nas redes sociais e tudo mais, a gente acaba também sendo um objeto de ação desse mercado internacional, porque a gente vai ser o grande consumidor, né? Então, o mercado vai transformar as ferramentas para que elas fiquem bastante sugestivas para que a gente se sinta motivado a se tornar um consumidor. E aí a gente até volta numa frase do professor Milton, alguns falam que é do Milton, outros falam que é do ex-presidente do Uruguai, o Mujica, que na realidade todo esse processo de globalização não traz à tona a cidadania dos sujeitos, mas na realidade traz a necessidade de produzir consumidores. Então, o consumidor não é de fato um sujeito da globalização, ele não é um cidadão global. Na realidade, ele está ali para continuar promovendo o desenvolvimento dessa máquina do mercado, né? Bom, é importante a gente falar que o professor Milton, ele tem a sua obra aí, ele infelizmente vai falecer no início dos anos 2000, então por mais revolucionária que tenha sido a obra do professor Milton, ela meio que não acompanha as transformações que nós sabemos que aconteceu no decorrer dos anos 2000, né? Principalmente com relação à uberização do trabalho, às transformações trabalhistas, né? O professor Milton ainda tinha muito uma ideia de coisas fixas, né? Tipo um prédio, uma estrutura, algo nesse sentido. Até porque a internet, a tecnologia nos anos 70, nos 90, nos 80, nos 90, perdão, era muito diferente da informação e da tecnologia que nós temos hoje, né? Exatamente por isso, mais para frente, a gente vai dedicar as nossas aulas exclusivamente
para essa etapa mais recente da globalização. Alguns estudiosos, inclusive, falam que essa etapa ela pode ser chamada de quarta revolução industrial, tá certo? Mas aí esse é papo para outra aula, tá bom? Bom, e aí, como eu falei para vocês, nós não nos tornamos de fato cidadãos, nós tornamos consumidores, né? E dentro desse consumo, eu imagino até que a Camila já tenha falado isso com vocês antes, então eu não vou me aprofundar tanto. A gente tem toda a produção de uma padronização cultural, então, de certa forma, existe um ser único global. Então, por mais que você se ache um indivíduo que tem as suas decisões únicas, exclusivas, e que você não vai ser contaminado por todo esse mercado capitalista e pela globalização, infelizmente eu preciso dizer que você provavelmente está equivocado, porque a gente estando em um processo que é produto social, como eu falei para vocês, né? A globalização ela não é natural, ela é produzida socialmente, e nessa produção estão inseridos valores políticos, né? Valores econômicos. A gente, enquanto sociedade, está extremamente inserida dentro disso tudo, né? A nossa sociedade, ela está inserida e é produzida continuamente por conta do projeto de globalização, tá bom? Bom, e aí, né, pensando nessa questão da padronização cultural e da questão da sociedade de consumo, né, do advento do marketing, do American Way of Life, o consumo ele acaba sendo o grande fundamentalismo do que nós temos durante todo esse projeto e processo de globalização. E a partir dos anos 70, até surge um termo, que é a chamada obsolescência programada, né? Então, os produtos eles são programados para quebrarem, para vencerem, para que o consumidor seja forçado a comprar outro produto, né? Então, mesmo que talvez aquele produto não tenha quebrado, vamos supor aqui um celular, esse celular, em algum momento, ele vai parar de atualizar e a pessoa não vai conseguir estar inserida, por exemplo, dentro das redes sociais, dentro dos mecanismos de busca, dentro da internet. Então, ela se sente forçada, socialmente falando, mas ao mesmo tempo, tecnicamente falando, a de fato comprar um outro produto e descartar aquele anterior. E aí a gente entra também numa outra lógica, né? Se a gente está falando de fluxos da globalização, a gente tem que pensar que quando nós falamos de consumo, produção, perdão, extração, produção, consumo, a gente não pode esquecer do descarte, né? E aí, quando a gente entra nessa questão do descarte, pensando que nós estamos numa sociedade de consumo de obsolescência programada, a gente vai notar que existem, inclusive, regiões no planeta, pensando naquele rolê da fragmentação produtiva, que são responsáveis por receber praticamente todo o lixo que é produzido em outras centralidades do planeta. O Sudeste Asiático hoje é a região do planeta que mais recebe plástico. E o plástico não vem só da Ásia, não vem da China. Na realidade, esse plástico vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Então vejam que maluco. Esse sistema, da forma como ele acontece, de uma maneira aí que nós temos um capitalismo linear, ele promove também essas inseridas de determinadas nações dentro desse mercado internacional para que eles de fato fiquem com as sobras, que no caso vão ser esses produtos que vão ser continuamente descartados e não existe local para depositá-los, né? Então é muito maluco a gente pensar, como eu falei, que o sistema capitalista e a globalização como um todo pressupõe a contradição dessas relações e essas assimetrias das relações. E aí, né, existe, né, dentro dessa questão toda da globalização, um mito de aldeia global. Nossa, esse mito aí é pior do que história para boi dormir. O mito da aldeia global começa a ser defendido lá em meados da metade do século XX com relação a uma positividade da globalização, né? Então, qual que era o propósito da aldeia global? Nós vamos ter acesso à informação, à tecnologia de tal forma que o mundo vai ficando cada vez menor, né? O mundo ele vai diminuindo porque não importam mais as distâncias, porque todo mundo vai estar conectado, todo mundo vai estar presente dentro dessa grande festa da globalização. E nós sabemos que não é bem assim, né? A gente já conversou sobre isso em algumas aulas, né? Quando a gente fala de globalização, normalmente a gente pensa na relação entre países, né? E a gente já sabe que isso é uma grande mentira. Acabei de citar um exemplo para vocês do Sudeste Asiático, que acaba sendo inserido no mercado internacional porque ele recicla as sobras do que é produzido na centralidade. Mas se a gente for voltar isso para a nossa escala, então para o nosso território, a gente vai observar também que não é todo mundo que está dentro dessa festa, né? Eu já mencionei para vocês, por exemplo, que bairros vizinhos um do outro
aqui que eu citei para vocês, Paraisópolis e Morumbi, não têm o mesmo acesso à internet, sendo que esses bairros são divididos por uma única rua. E aí a gente pensa, quem são as pessoas que de fato estão tendo acesso às infraestruturas, às tecnologias, ao consumo, e quem está sendo excluído dessa festa da globalização? Será que a gente só olha para esse olhar internacional ou será que a gente consegue olhar esses padrões sendo repetidos dentro das nossas localidades, dentro da nossa visão local, regional, nacional? E aí, né, trouxe uma outra frase do professor Milton Santos, que ele diz o seguinte: o mercado global, utilizando esse sistema de técnicas avançadas, resulta em uma globalização perversa, perdão. E aí é até interessante eu voltar com vocês uma coisa que há um tempo atrás eu deixei como material complementar para vocês um documentário do professor Milton. Eu acho que vale a pena vocês assistirem, aqueles que não assistiram, que é o Mundo Global Visto do Lado de Cá, alguma coisa assim. Porque é muito interessante, porque ele traz realmente essa perspectiva de como a globalização ela vai ser construída no nosso imaginário e como, na realidade, ela se concretiza de uma maneira completamente diferente do que foi construído, né? Essa construção, esse imaginário geográfico que nós temos perante a globalização, ele chama em conta a globalização como fábula, né? Que tudo é lindo, maravilhoso, colorido, todo mundo faz parte da aldeia global, tá todo mundo próximo, tá todo mundo feliz. Só que, na realidade, a globalização, sendo baseada na contradição e na desigualdade, ela se mostra enquanto perversidade, né? Enquanto algo que amplia ainda mais as desigualdades sociais e mostra para a gente que esse mito da aldeia global, que todo mundo teria acesso, que todo mundo ficaria próximo e o mundo seria, as distâncias não importariam, isso é tudo uma grande mentira que foi utilizada para alimentar esse imaginário positivo com relação a esse processo de globalização. E aí não é nem positivo no sentido de que não hajam pontos que a gente possa colocar, mas é positivo como se a gente fosse muito ingênuo e não olhasse as contradições desse processo de globalização, como se a globalização ela fosse natural e não um produto da sociedade, tá certo? Bom, e aí, né, só para a gente terminar esse primeiro momento, né, outra frase do professor Milton, que é a seguinte: a globalização atinge todo mundo, mas ela não está em todos os lugares da mesma forma, né? Acho que é uma coisa para a gente pensar, porque, por exemplo, quando a gente fala em globalização, a gente sempre pensa assim: a internacionalização dos fluxos. Bacana. Esses fluxos, eles vão ser comerciais, de serviço, mercadoria, informação, tecnologia e pessoas. Normalmente aparece pessoas. Só que daí, quando a gente para pensar, será que realmente é todo mundo que vai ter acesso a essa globalização enquanto fábula? Ou será que para muitas pessoas, na realidade, a maior parte da população mundial, essa globalização ela é muito mais perversa do que a gente pode imaginar? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em um mundo que se diz global, por que nós temos a permanência de grandes fronteiras que vão estar definindo quem entra, quem sai de determinado lugar? Por que nós temos a construção de muros dividindo territórios, por mais que a gente tente usar no nosso discurso que todo mundo é um cidadão global e que todo mundo vai ter acesso a determinados locais, a determinadas mobilidades? E mais do que isso, por que a gente continua tendo a manutenção de conflitos e situações extremas que produzem uma série de pessoas em condição de refúgio até hoje dentro desse sistema global, tá certo? Então, acho que são coisas para a gente se questionando, para a gente ir desnaturalizando o processo de globalização e entendendo as contradições que estão relacionadas a ele. Bom, pessoal, então acho que assim, estou dando aqui um exemplo para vocês com relação a essa fluidez de pessoas, né? E aí também é importante a gente ir para além, né, dessas relações, para além desses fluxos, porque por mais que a gente esteja falando que existe uma internacionalização desse processo de globalização, né, a gente tem que pensar que quem faz essa internacionalização são sujeitos. E esses sujeitos, por muitas vezes, já são sujeitos que vão ser estar completamente à margem de qualquer tipo de acesso a essa globalização proposta, né, nesse discurso da globalização como fábula, né, vai ser extremamente difícil dessas pessoas conseguirem acessar o que de fato está sendo defendido nesse discurso, né? Ao mesmo tempo que sem essas pessoas, essa fluidez global, ela provavelmente não seria
eficiente a ponto de interligar as relações como elas são interligadas hoje, né? Independente se eu estou falando aqui de fluxos materiais, imateriais, se eu estou falando do deslocamento humano, a gente tem que parar para pensar que dentro dessa lógica que nós temos também de articulação das relações, essas pessoas, elas não estão sendo colocadas enquanto cidadãos. Muitas vezes elas estão até sendo retiradas da sua identidade enquanto trabalhadoras. Elas simplesmente estão sendo desumanizadas e colocadas à margem dentro desse processo, que continua a todo vapor, e a gente está vendo uma série de assimetrias acontecer até hoje, né? E a gente também não pode esquecer a nossa dependência dentro desse processo todo, né? Por mais que a gente defenda que, de fato, a gente tem um olhar crítico para tudo isso, é importante que a gente saiba que a gente também faz parte dessa manutenção, né? Então, que o nosso olhar crítico tem que vir para a nossa postura dentro do processo, e não isenta a esse processo todo. E a gente fala um pouco melhor sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e até mais.